Se não me engano, o último que tínhamos visto foi a visão com as lentes, com óculos, o olho, os olhos, o olho humano. O olho humano. Vamos ver se consigo. Isso, agora sim. Já está gravando. E aqui deixo na tela. Pronto. Depois eu compartilharei a tela do computador. Nesse instante me vejo aqui no quadrado. Vocês posteriam, se alguém deseja acessar para ver, mas enfim, vamos ver se consigo virá-la assim um pouco. Vocês terão acesso a essa tela, quase não se enxerga. É a tela compartilhada e a câmera. A câmera que está aqui projetando a imagem. Então essas duas informações vocês compartilharem, ficará um vídeo privado, a menos que desejam que faça público o vídeo, mas privado na conta pessoal que eu uso. E tínhamos visto isso, perdão, aqui, acho que está. Tínhamos visto, tenho que remover aqui essas opções. Isso, agora sim. Na nossa última aula, o olho humano, vontade, Lucas. Espero que se enxergue bem, que hoje usaremos uma parte do quadro e essa parte de cá. Pelo menos se enxerga bem. O áudio espero que também esteja bem. Quem de vocês me poderia dizer se o áudio está perfeito? No princípio, Gasparim poderia falar. Mas enfim, vamos lá continuar hoje. Então, nós tínhamos visto o olho humano, tínhamos visto algumas características e uma experiência bonita que se poderia fazer seria dissecionar o olho de uma vaca. É verdade, muito bonito. Você poderia fazer e observar que na parte interna da sua retina tem uma coloração um pouco metálica, um pouco prateada, difuminada com outras cores, mas também está cheia de líquido. Esse líquido é chamado de humor. Não sei por que se chama assim especificamente, porque parece que tem mau humor, tem gente que fica muito brava, tem outra que é super feliz da vida. Mas nesse caso, o humor vítreo, o humor aquoso, tem alguns índices de refração que ele caracterizaria a parte interna do olho, não é simplesmente cheio de ar como os pulmões, mas pelo menos os índices de refração são tão próximos entre si que poderia ser substituído por água destilada, limpa, sem impurezas, e mais ou menos cada vez que haja uma intervenção cirúrgica no óleo, talvez haja chance de substituir esses líquidos, esses humores, justamente por água destilada, mas deve ser bem purificada. Pronto. Se a nossa visão, principalmente, está fundamentada com essa lente variável, o cristalino, que em virtude da musculação que temos, poderia se engrossar, ficar uma distância focal próxima para ver os objetos de próximo, ou uma distância focal distante para observar os objetos que estejam mais afastados. Nesse caso, é uma lente variável, mas hoje em dia a tecnologia mais ou menos tenta fazer isso com algumas câmeras que têm a chance de focar sem o uso de várias lentes. Câmeras de alguns celulares que valem bastante. Mas como ver dentro da água? É difícil. Não somos sereias, nem tritões, se é masculino e sereia, não me lembro se é assim. Mas pelo menos não somos destes híbridos que conseguimos ver dentro da água. Pelo menos usamos os óculos e uma câmara de ar. Pelo menos os óculos têm que ser completamente retos, para que não haja qualquer traço de curvatura, como acontece quando alguém tem um copo com água de vidro transparente e se vê tudo à vontade. À vontade, mas à vontade, não. Hoje temos uma aula nova, novedosa na Unioeste de Campos Toledo. Por primeira vez na história está acontecendo uma aula híbrida. Espero que não seja brincadeira, mas que seja a primeira de muitas aulas híbridas, com a chance de poder ter essa possibilidade com a tecnologia. Mas enfim, quem sofre de miopia, me lembro que lhes fiz a pergunta e muita gente levou a sua mão. É a dificuldade que há para observar os objetos a uma distância longa, distante. Mais ou menos o campo de visão de uma pessoa míope é boa a uma distância próxima, só que à medida que se afasta, não se vê nem a placa do ônibus, nem o letreiro do ônibus. Mas como poder consertar aquilo se o ponto no qual formaria essa imagem dentro do olho está bastante distante
bastante prematuro em relação à retina, como poder deslocar esse ponto de focalização, em virtude que o nosso cristalino, por algum motivo, sofre de uma distância focal muito curta e deveria relaxar-se para que a distância focal aumente e, portanto, os objetos distantes possam ser focados justamente na retina e não antes. A resposta seria uma lente, como se chama essa classe de lentes? Aqui são três. Divergente, pronto. Uma lente divergente. Isso faz que os olhos fiquem um pouco menores. Quem use os óculos com miopia consegue ver perfeitamente as letras, até essas menores, se o seu grau está bem desenhado, está bem mensurado. Mas não é a única doença. Quando envelhece-se, as pessoas tendem a ter dificuldades para ler de próximo. Nesse caso que se chama hipermetropia, como se fosse hiper de grande metros de distância, mas é grande distância, não, é ao contrário, é muito próximo que não consegue ver. Mas nesse caso é justamente porque a imagem forma-se depois da retina, a uma distância maior que deveria formar-se. Como poder ajudar a nosso cristalino, nossos olhos, porque é uma doença que viveremos e teremos por sempre, para sempre. Por mais que digam essa cirurgia laser ajuda a consertar e tira seus óculos, joga para o lixo, mas isso é mentira, porque o que estaria moldeando-se seria o óculo propriamente que se usa com a receita, não na córnea. O laser, o que faz é moldear a córnea para que emule os graus que têm os próprios óculos. Mas o cristalino já está falhando, já tem esse problema e permanecerá assim por sempre, até que talvez você sofra de cataratas, ou soframos de cataratas, seja movido por um cristal permanente. Mas enfim, como consertar essa doença de não poder ver os objetos próximos com nitidez, mas os distantes enxerga com clareza? A resposta é uma lente convergente que facilite focar a imagem na distância certa e não posterior ao próprio cristalino. E o astigmatismo, e essa doença, acho que é padecida por gente nova, por gente velha, enfim, não discrimina. Essas doenças não discriminam se é branco, preto, alto, baixo, gordinho, magrinha, não tem essa discriminação. Mas por quê? O astigmatismo é justamente uma carência de simetria da musculação dos cílios, que tentam esticar o cristalino ou relaxar o cristalino. Talvez estique-se mais numa direção que em outra e, portanto, na hora de relaxar-se, fique mais tensionado numa direção que outra. Isso faz com que a imagem que se observe aparentemente seja dupla. Isso faz o traço, o efeito, de não poder enxergar padrões tão finos, como a letra I, poderia se enxergar um pouco diferente se fosse na vertical ou se fosse numa diagonal, especificamente a cada um dos nossos olhos. Temos dois olhos, temos duas mãos e a mão direita, quem é destro, tem mais força que a esquerda. Às vezes acontece o mesmo com o olho, que usa mais o olho direito para escrever, o olho esquerdo parece que não sofre tantas doenças visuais. Mas enfim, para consertar essa classe de doença visual, que não chega a ser uma patologia, mas para ter uma visão um pouco mais nítida, usa-se um segmento, uma lente que pertence a um segmento de um cilindro, com algum eixo de simetria, e esse eixo deveria compensar a falta de esfericidade ou de curvatura completamente simétrica que tem o próprio cristalino, em virtude de uma esticada maior de um eixo em respeito de outro. Por exemplo, se vocês tivessem sem óculos, mas é que é difícil, não você consegue fazer, já vi por quê. Porque quem consegue ver perfeitamente de longe, eleve a sua mão. Não, já tínhamos feito essa experiência. Agora, sem óculos, tirar os óculos já se enxerga péssimo de longe, de longe, mas não funciona. Mas quem consegue ver perfeito de longe, tampe um olho, com o olho aberto, o outro, e tente ver se há alguma diferença, pelo menos nessa daqui, em alguma marca, em alguma orientação. Se consegue ver, tem que deixar o olho aberto, só que oculto, como se fosse a visão completa, só que o olho aberto e tampando com a sua mão. Se alguma marca, alguma orientação fica cinza, difusa,
borrada, é porque não somos perfeitos e temos uma doença pequena que chama-se astigmatismo. Conseguimos ver, dirigir, caminhar, beber, fazer tudo. Só que em alguns padrões, seja a grade de uma casa ou uma rede para um cachorro, talvez não se consiga ver muito bem com muito nítido. Vamos com outra classe de informação. Por exemplo, duas pessoas, uma mesma pessoa vestindo dois óculos diferentes. Qual óculo representa a hipermetropia e qual conjunto de óculos representaria uma doença associada à miopia, ou seja, a carência de ver de longe, distante? Qual dessas duas situações? A pessoa vestindo os óculos à esquerda, vocês, ou os óculos à direita? Esse daqui, seus olhos se vê como pequenos, e até a sua curvatura, aqui aparentemente se vê um pouco mais para dentro. Essa seria uma lente divergente que faz que tudo fique menor. Portanto, a miopia é essa principal característica dos óculos, e a hipermetropia, as pessoas mais idosas, com todo o respeito, mas é natural da nossa idade, mais velha, ter essa dificuldade de ver distâncias próximas, o preço, os produtos, os livros, até ler a Bíblia, você consegue ver, e a letra tem que ser grande por completo. E grande por completo seriam seus olhos através das duas lentes convergentes. Dúvidas ou perguntas, senhoritas, senhores? Pronto. Agora sim, vamos lá, e quem está aqui de maneira híbrida, vamos analisar esse exemplo. Qual deveria ser a distância x máxima que essa pessoa dessa estatura, com seus olhos, ou perdão, essa estatura, ou altura após os seus olhos, consiga ver a 2,20 m, um espelho que a parte inferior está a 38 centímetros, qual será a máxima distância que consiga observar? E para responder a essa informação, vale a pena dizer que seria basicamente argumentos meramente geométricos. Meramente. Enquanto a luz, como se fosse um feixe luminoso perfeito, uma linha reta, e lembrando-lhes que o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão sobre o espelho plano. Qual deveria ser essa máxima distância x? Pense no 1 minuto, aqui tem um cronômetro. 9h21. Usarei essa parte do quadro para nos sentir um pouco aqui. Direita, esquerda. Isso. Prêmio serão 2 brigadeiros. Os últimos 2.
Vamos fazer a explicação de hoje, se terminamos. Sexta-feira também culminaremos. A próxima prova poderia ser o dia 27. Não, quarta-feira. Dia 20. Sexta-feira, dia 1º. Quinta, 30, 29. Isso. Vocês topariam se fazemos a prova no dia 29? Dessa forma? Não, aqui presencialmente. Não estarás? Por quê? Congresso. Porque dessa maneira já ficaria dispensados da dispensa completa. As provas de orgânica, inorgânica, analítica, as mais complexas. Sei, mas essa última será indolora. É como uma vacina. Ou seja, só dói o susto, mas não dói a própria injeção. Então, vamos a discutir do projeto. Poderia ser remota, mas temos que pensá-lo com a turma completa. Isso. Na próxima quarta-feira, dia 21. Para quem escreveu aqui, que é esse momento. A Gabriela disse que sim. Poderia ser. Então, pronto. Vamos resolver esse problema, mas para isso usarei um material didático maravilhoso. O quadro preto. O quadro verde, não é preto, é verde. Mas enfim, vamos usá-lo e para isso será necessário algumas cores que aqui há e ter algum ponto de simetria. Como, por exemplo, em relação à normal do espelho, sabe-se que o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão, θr. Espero que se enxergue o R, quem esteja aqui na internet consiga ver essa informação. Pelo menos poderíamos representar dois triângulos. Quem consegue ver esses dois triângulos? Sim, onde estão? Exatamente, muito bem. Haveria um triângulo aqui e haveria outro triângulo aqui. Pronto. Do ângulo superior grande, conhece-se, não se sabe quanto vale, mas é o mesmo ângulo de baixo. E esse mesmo ângulo de reflexão também estará expresso essa parte interna do triângulo menor. Ou seja, é o mesmo ângulo θ de reflexão. Por enquanto, sabendo que o θ de incidência é equivalente ao ângulo de reflexão, vamos chamá-lo simplesmente de θ. Para simplificar, ambos são os mesmos, têm o mesmo valor. Mas há dois triângulos semelhantes. A diferença é que um é pequeno, o outro grande, mas devem manter as mesmas proporções. Porque ambos têm o mesmo ângulo interno, o mesmo vértice. O que seria a hipotenusa para um triângulo é a hipotenusa para o outro, porque é inversão reduzida. O que será o cateto oposto para um triângulo? Será o outro em inversão reduzida, que tem o tamanho de 38 centímetros, e o cateto adjacente, x, para o grande representaria 2,20 metros centímetros, ou 220 centímetros. Vamos a trabalhar em centímetros para expressar a resposta x em centímetros. Mas para aquilo vamos a partir de uma equivalência. Os ângulos, espero que se enxergue aqui, se os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão são os mesmos, então as suas tangentes serão as mesmas. Nesse caso, a tangente do ângulo de incidência será a mesma tangente do ângulo de reflexão. Mas quem representaria a tangente para esse triângulo grande, que é um triângulo retângulo? Quais seriam essas informações associadas à tangente? E tangente do ângulo θ, quem representa? Para qualquer triângulo. Exatamente, cateto oposto para adjacente. E esse cateto oposto, quanto mede? 1,72 m menos 38 centímetros. Quanto é? 1,34 m, perfeito. 1,34 centímetros. Vamos trabalhar em centímetros. E o cateto adjacente vale 2,20 metros, ou seja, para o triângulo grande seria 1,34 m
centímetros dividido por 220 centímetros. Enquanto ao triângulo pequeno, o cateto oposto vale 38 centímetros, e o adjacente vale, a grande incógnita do problema, vale x. Poderíamos, portanto, expressar 38 centímetros dividido por x. E eis aqui a principal relação que há entre triângulos semelhantes. Talvez tenham visto aquilo no ensino médio, dizendo que o lado que representa a altura do triângulo para o maior será equivalente para o menor. Emily, permitido. Pronto. Assim como a base do triângulo grande, em proporção, será associada ao triângulo pequeno. Talvez tenham visto aquilo no ensino médio, a semelhança entre triângulos, mas qual é o fundamento? O fundamento está porque tem os mesmos ângulos, no mesmo vértice, na mesma orientação. Portanto, quanto vale a distância x para esse? Regra de 3. Simplesmente tentem imaginar passar uma linha rastejada imaginária e x será equivalente aos termos que se multiplicam pela linha imaginária, 220 centímetros vezes 38 centímetros, dividido por aquele termo que ficou sem ser usado, 134 centímetros. Simplificando centímetros, a resposta será expressa. Centímetros, algum número será? Um número menor que meio metro. Se não me engano, não me lembro, meio metro, mas não me lembro exatamente o seu valor específico. Quanto seria a distância de x? 60 quanto? 63, é um pouco maior, perdão. Eu tinha esquecido. Então, x é equivalente a 63 centímetros. Pronto, uma descrição puramente... O dia 24? Não, é muito cedo. Perguntaram se a prova seria dia 24, não, muito cedo, perdão. Muito cedo, ainda não temos terminado o nosso tópico. Falta um tópico muito interessante. Espero hoje, lá está no fundo, o laser, usá-lo, e espero que a câmera consiga detectar algum padrão que o laser faz. Mas em breve me farei entender. Por enquanto, a descrição da luz como se fosse um mero feixe reto, perfeito, uma régua maravilhosa, um caminho contínuo, mas um segmento de reto. Por enquanto, alguma dúvida, alguma pergunta, senhoritas e senhores? Comentários? Então vamos analisar outro fenômeno. Outro fenômeno. Só aqui, perdão. Pressionei aqui. Isso. Esse GK, chegamos a analisá-lo ou não? Suponha-se... perdão. Suponha-se que há uma bacia ou uma caixa de água, de tal maneira que seja um cubo grande, de base 1 metro, de altura 1 metro. Talvez esteja alguma pessoa, Jennifer, Caruana, Lucas, ou alguém aqui da internet, ele, enxergando com seus olhos marrons, igual que os meus, marrom chocolate escuro, e vê bem o canto interno, bem no fundo. Só que não gostam dos olhos de chocolate escuros? Pronto. Agora, quando se enche com água, há um clipe que justamente na metade dessa distância não se conseguiria ver, porque o meio que está por dentro é simplesmente água. O máximo que conseguiria ver a pessoa seria esse canto a 45 graus da inclinação, que seria 1 metro de base, 1 metro de altura, 45 na diagonal. Mas quando preenche-se com água, o clipe já poderia ser visualizado. A questão é quanto vale o índice de refração desse líquido que foi usado para encher por completo esse cubo, essa caixa de água, não sei se é água, mas essa caixa que armazena com líquido, para poder observar o clipe e ter essa refração da luz, sabendo que o índice de refração da luz no ar, na parte externa, é a unidade. Se propaga quase a velocidade própria no vácuo. E a dica importante
O seno de 45 graus poderia expressar-se como a raiz de 2 por 2. Qual seria o índice de refração que representaria o líquido, o seu valor? Parece uma pergunta como do Enem, tipo do Enem, que chamam às vezes assim. É uma história, qual dessas opções é? Há uma opção que é a C. A demais é simplesmente para confundir. Qual seria a resposta para o índice de refração? De fato, poderíamos descartar a opção A, porque é um líquido e há uma refração, há um desvio do feixe luminoso. Não poderia ser do mesmo meio, portanto, a resposta A sai descartada. Qual dessas opções posteriores que estão expressas mediante a raiz representaria o índice de refração desse líquido? Está com preguiça hoje? Com cansaço? Será que a aula de cálculo les deixou esgotadas? Não? Pronto, a recompensa de hoje serão 2 pedaços de brigadeiro. E podemos partir, dividir cada um em 2, aí seriam 4. Mas enfim, vamos fazer hoje o último esforço, que já quase finalizamos a nossa disciplina e já quase chega dezembro, com alegria, Natal. A principal dica para poder analisar esse fenômeno seria a lei de Snell. Você lembra como se expressa mediante os círculos ângulos de incidência do meio 1 ou do meio 2, ou do meio superior e inferior, ou do meio mais refrativo para menos refrativo, que seria o ar? Para resolver esse enunciado analisado, necessitarei usar um quadro, pelo menos. E a principal informação, seno de 45 graus. Não à toa está esse ângulo aqui, porque em relação à superfície da água, o feixe luminoso continuaria na mesma direção dessa visualização do olho, que consegue chegar nesse canto inferior que está a 45 graus de orientação. O feixe luminoso sairia, a iluminação faz com que você consiga ver ao fundo desse reservatório de água o clipe, com clareza, mas visualizando o mesmo olho, a orientação em 45 graus. Qual seria o índice de refração? O A descartado, mas aqui para baixo é uma opção certa. Vamos lá, usar o quadro. Segundo a lei de Snell, estabelece uma relação entre o índice de refração de um meio, vamos chamar de meio 1, com o ângulo no qual o feixe luminoso incide na transição desse meio 1 para o meio 2, ou do meio 2 para o meio 1, saindo do segundo meio. Nesse caso, a luz do clipe será observada pelo olho da pessoa. Ou seja, a incidência do ângulo do primeiro meio perpendicular à normal, ou à superfície, e o índice de refração no segundo meio, o seno do ângulo dos dois. Se, chamemos por simplicidade, meio 1 o ar, quanto vale o índice de refração do ar? 1, exatamente. É a informação que temos. E o ângulo que faz em relação, espero que se enxergue bem, o ângulo que faz o feixe luminoso em relação à superfície da água seria 45 graus. Ou seja, seria seno de 45, e por sua vez seno de 45 expressa-se com a raiz de 2 por 2. Nessa situação, à esquerda, teríamos 1 vezes raiz de 2 por 2. À direita, o índice de refração do meio. Nesse caso, vamos chamar N2 desse meio que não sabemos se é água, glicerina, óleo de cozinha, não se sabe. Mas o seno do ângulo que estaria aqui, θ2. Como expressar esse ângulo? Espero que se enxergue aqui. Como expressar o valor do seno de θ2?
Só conhecemos essa distância. Se a base completa vale 1 metro, o clipe está a meio metro. E esse cateto continuaria sendo o mesmo se fôssemos representar o feixe luminoso fazendo, espero que a linha saia bem bonita, um triângulo retângulo, cujos catetos, sabe-se que um vale 1 metro, o outro vale meio metro. Como expressar o seno do ângulo θ2? Seria a razão de duas informações. Quais seriam essas duas? Seno. Seno de θ2. Seno de um ângulo para um triângulo, um retângulo. Exatamente. Né? Não sabemos quanto vale a hipotenusa. O único que sabemos é que essa hipotenusa, em amarelo, você conseguiria calcular mediante o conhecimento de um cateto do outro. Qual seria essa verdade? Rafael, tem a resposta? Não poderia ser. Poderia ser mediante a cotangente, né, isolar o ângulo e posteriormente substituir. Mas poderia ser direto. Que relação matemática nos permitiria descobrir ou achar o valor da hipotenusa se conhecemos dois catetos? Exatamente, o teorema de Pitágoras de uma verdade por sempre para sempre. Nesse caso, a hipotenusa vamos chamá-la de D, essa distância, e D poderia ser expressa justamente como a raiz quadrada de meio metro e 2 vezes meio metro, que seria equivalente a 1 metro. Já lhes digo por quê. Quando você faz essa escrita, vamos pôr aqui 50 centímetros, um cateto, a base, nesse caso, meio metro, e vamos pôr aqui, em vez de 1 metro, 2 vezes 50 centímetros. Só que essa informação ao quadrado, quando for expresso ao quadrado, teria ser 4 vezes 50 centímetros ao quadrado. De novo, quando tem C aqui, A vezes B todo ao quadrado, poderia expressar-se, nesse caso, na multiplicação, o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado. Espero que o ponto não faça outra confusão, mas seria o caso particular da multiplicação, a distribuição da potência. E se é 2 vezes 50 centímetros o metro, ao seu quadrado seria 4 vezes 50 centímetros ao quadrado. Bom, mas quando se faz essa escrita, há algo em comum. No primeiro 50 centímetros, propriamente, exatamente. Podemos expressar 50 centímetros em evidência, aqui, 50 centímetros ao quadrado de evidência, que está presente no primeiro elemento uma vez, e está presente no segundo elemento 4 vezes. E há uma propriedade da radiciação associada à multiplicação. A raiz quadrada ou a raiz de uma potência, não necessariamente a quadrada, de dois elementos que multiplicam-se é equivalente a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Quanto vale a raiz do primeiro? Se está seu radicando ao quadrado, 50 centímetros. E a raiz de 1 mais 4 seria a raiz de 5. Sem usar a calculadora, podemos expressar, portanto, a distância como sendo 50 centímetros vezes raiz quadrada de 5. Poderia ser alternativamente essa a resposta. A distância de. Agora vamos expressar o seno desse ângulo, θ2. Pois se o seno representaria o cateto oposto pelo adjacente, o cateto oposto vale 50 centímetros, e o cateto oposto pela hipotenusa, a hipotenusa vale 50 centímetros vezes raiz de 5. 50 centímetros vezes raiz quadrada de 5. Nessa escrita, tanto o numerador como o denominador compartilham algo que tem em comum, que poderia simplificar-se. O que seria? 50 centímetros, perfeitamente. 50 centímetros desaparece.
continuando com a equivalência, que seria o índice de refração 2 dividido pela raiz de 5. Mas vamos passar a raiz quadrada de 5, que está dividindo a esquerda. Entraria multiplicando a raiz quadrada de 2. E mais uma vez, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5, dividido por 2. Vamos dizer refração do meio 2. Muito similar ao caso anterior, que foi a separação. Agora vamos juntar-nos. A raiz quadrada de dois termos é o mesmo que a raiz quadrada entre a multiplicação dos seus radicandos. Ou seja, que poderia ficar a raiz quadrada de 10 dividido por 2. E o que acontece se impõe-se a força bruta a passar o 2 para dentro da raiz quadrada? Está dividindo. Será que seria equivalente a fazer uma raiz um pouco maior e dividir por 4? Já que a raiz quadrada no numerador é raiz de 10 e no denominador seria 2. Continua o mesmo. Só que quando isso se faz, teria-se que o índice de refração poderia expressar-se como raiz quadrada de 2,5. E essa seria a resposta. Qual dessas alternativas estão aqui? Exatamente. A opção D. Puramente geométrica, a descrição. Por enquanto, alguma dúvida? Alguma pergunta, senhoritas, senhores? Maria, estás com sono? Pressão baixa. Pressão baixa? Vamos ter que trazer... Isso. Solução perfeita. Esse daqui é um exercício que eu lhes deixarei para que eu analisem em casa, referente ao índice de refração do vidro, sabendo que o ângulo de incidência no primeiro meio é 75 graus, a perpendicular, e reflete-se a 40 graus. Qual deveria ser o índice de refração desse meio, de tal maneira que eu desvie a essa diferença de orientação, já não é 75 ou 40? Esse era um exercício que poderia desenvolver em casa, muito similar ao caso anterior. Vamos com outro, que também poderiam fazê-lo em casa. E quem está aqui na internet também poderá fazer. Só uma pergunta. Perdão, só um momento. Faltam 20 minutos. Isso. É como não tenho a conta premium. Passando o tempo de 20 minutos, desliga a ligação de 1 hora. Aí teria que gerar um pouco antes o enlace, o link novo. Mas nesse caso particular, tem-se para esse exercício um espelho côncavo, cujo objeto está a uma distância de 6 unidades de comprimento. Nesse caso seria 6 centímetros, 6 metros, algum valor, unidades de comprimento. Poderiam ser 6 milímetros, mas independente dessa informação em milímetros, centímetros ou metros, a sua imagem invertida está a metade da distância. Pera. Aqui. Se esse objeto, que está, agora sim especificamente, a 6 centímetros, se deslocasse a 1 centímetro do espelho, onde estaria sua imagem? -2, -1, ou seja, à esquerda, através do espelho, o meio, bem a metade, positivo, a 1 centímetro, não é mesmo? 1 centímetro que estaria aqui, ou a 2 centímetros. Qual resposta seria mais intuitiva? Sabendo que um espelho côncavo é aquele que se usa para tirar os cílios, para maquiagem, para ver se temos algum cravo, magnifica, mas devemos estar próximo ao espelho. Qual dessas alternativas seria a mais intuitiva? O A ou a I. Qual, Alexandre? O A ou a I. Não sei, vai ser 2 centímetros, mas você vai ficar para trás ou para frente. Poderia ser. Só que haveria que determinar a distância focal desse espelho e posteriormente achar a sua imagem quando o objeto está a 1 centímetro na frente. Ou seja, da situação inicial,
qual é a sua distância focal. O objeto está a 6 centímetros, a sua imagem está a 3 centímetros. Qual seria a sua distância focal? Achando essa informação, quando esteja a 1 centímetro, onde estaria a sua imagem? Talvez seja A, talvez seja, não sei, A, C, E, alguma opção. Mas por enquanto, eu lhes deixarei esse exercício para realizar em casa. Tem uma Maria, bom descanso. E por último, para concluir essa parte da óptica geométrica, tem esse exercício referente a uma lente divergente. Qual seria a sua distância focal? Sabendo que há um espaçamento, ou seja, há 3 feixes luminosos que passam por uma grade que tem 3 buracos especificamente, em formato de círculo, ou 1, ou 2 e ou 3. Passam os feixes que divergem, só que uma distância de 15 centímetros, a distância 1, e mais na frente há um anteparo, e observam-se os 3 pontos um pouco mais distantes, mais abertos entre si. Se a distância do primeiro buraco ao buraco no centro, perdão, do primeiro buraco ao buraco mais distante é de 4 centímetros, esse espaçamento, e se os pontos que projeta sobre o anteparo, a distância não é de 4 e sim de 6, abriu-se um pouco, divergiu o feixe luminoso, sabendo essa diferença de percursos de 15 centímetros e 15 centímetros, qual deveria ser a sua distância focal? Distância que aparentemente os feixes convergiriam. Uma descrição meramente geométrica e talvez possa ser usada, ou poderia usar-se uma regra associada a um comportamento bastante linear. Se uma distância de 15 centímetros, o espaçamento 4 centímetros entre os feixes, se for mais 15, ou seja, 36 centímetros de espaçamento, a que distância antes o espaçamento era de 0? É justamente a distância focal. Uma descrição meramente geométrica. Ainda falta 15 minutos. Não, perdão, 15 minutos aqui quem está na internet, porque faltando 2 minutos gerarei outro link, porque não tenho conta prêmio. Mas algum dia o Honeste poderia comprar. E pronto. É porque, enfim, hoje em dia passou a pandemia, já tem limite de gente para quem tem conta particular e tem limite de tempo. Não grava, mas tem limite. Enfim. Vamos com alguma dessas opções de resposta. Qual seria 7 centímetros de distância focal, sabendo que o módulo é a informação da distância focal, mas enfim, é um exercício que deixo-lhes para que eu analisem em casa, com a geometria, com os cálculos bem simples, e poder determinar quanto vale a distância focal. Até essa transparência, toda a descrição feita da luz foi fundamentada como se fosse um mero feixe, linha reta. Mas ainda assim tem grandes ganhos. Por exemplo, lhes faço uma pergunta e quem está na internet também poderia resolver essa pergunta. Observe a luz LED dos seus celulares desligada, só que para que veja aqui quem está na internet, que formato, o que padrão, desligada a luz, perdão. É que não se consegue ver. Que formato, o que padrão tem aquele plástico que reveste o LED? Como se fossem círculos concêntricos. E por que deve ter esse formato? Para responder essa pergunta, vamos analisar essa informação. Conseguem ver aqui um farol. Sim. Alguma vez viram na sua vida um farol? Não? Se alguma vez passarem próximo a um aeroporto, geralmente a torre de controle tem um farol. Um farol de 2 cores, verde e branca. Depende da torre de controle, mas geralmente tem um que ilumina, dependendo da frequência de fogos também. Por exemplo, visto de mais próximo, poderia ver-se o próprio farol, mas observe qual é a principal característica
desse farol? Que tem algo diferente. Que tem? Como se fossem lâminas, muito bem comentado, Rafaela, como se fossem lâminas, não é uma lupa que tem ali, porque tentem imaginar se uma lupa já tem grande massa, agora uma lupa de 2 metros de altura, alguém poderia jogar uma pedra e já, você quebrou. Ou uma gaivota voando e pronto, você quebrou completo. Não, mas como ter um sistema óptico fidedigno, por exemplo esse de cá, espero que se enxergue. O vídeo. Isso. Que tem a luz só tem uma luz. Mas que tem essa imagem curiosa por dentro, pelo menos aqui, esses círculos. Isso, quando passa bem pela frente, parece que fica a iluminação bem intensa. Não chegou a passar. Mas essa daqui, qual é o fundamento dessa lente? Justamente o que se chama como lente de Fresnel, ou Fresnel, eu não sei, eu aprendi na língua espanhola Fresnel, mas aqui tem gente que diz Fresnel, o L tem o som de U, mas enfim, era francês, não sei a pronúncia Fresnel, não sei, mas a ideia é usar o mesmo fundamento físico da deformação do feixe luminoso, a refração, quando tem-se uma lente que poderíamos chamar de fina, só que fina e gigante. Se a principal curva, ou deformação, ou desorientação do feixe luminoso, ou melhor dito, orientação do feixe luminoso, acontece nessa transição do meio cristalino da lente para o meio externo, para que ter uma lente tão grossa, sabendo que o material de dentro não influencia para deformar o feixe luminoso, influencia para focá-lo, ou nesse caso, se está no foco, para ter algo completamente consistente, paralelo, que seja projetado. A resposta de Fresnel foi a seguinte, só que antes devo fazer o seguinte, permita-me consertar aqui, porque saiu uma faixa cinza. Tenho que... Isso. Projeto. Isso, agora sim. Vamos imaginar que for a lente uma lupa gigante, plana por uma face, curva pela outra, funciona perfeitamente, mas seria tão massiva que ao mesmo tempo fabricá-la é um problema gigante. Por isso que se fosse fracionada e removendo esse material que de fato não ajuda para remover, para desviar, ou para focar, ou para projetar a luz de uma lâmpada, o que seria mais relevante é o material que estaria na superfície. E se fosse removido o restante, talvez se possa fazer lâminas muito mais finas, fáceis de fabricar, mas haverá que construir como se fosse uma persiana, essa lente. Ainda assim, se poderia deixar um pouquinho mais de material para que seja todo plano. E dessa forma, teria-se uma lente que tenha a peculiaridade... Vamos ver se me... aqui. Uma lente que tem a peculiaridade de projetar objetos como se fosse uma lupa, mas muito mais fina que uma lupa. É o fundamento por trás desse sistema que está aqui, bem minúscula, não os LEDs, círculos concêntricos, mas a espessura que estão essas grades ou essas ondulações por dentro, parece uma persiana, bem por dentro do próprio plástico, para que fique liso, mas funciona como uma lente convergente, onde o LED, ou a fonte luminosa, estará no seu foco e será projetada o mais homogênea e o mais uniformemente para que seja ao infinito. Na fotografia poderia usar-se aquilo, nas iluminações, nos teatros, mas sabe-se que há outra figura que tem um foco bastante fidedigno. Alguma vez vocês foram a um local para tirar uma foto, para seja um documento de identidade, sair naquela foto bem bonitas, que usam lâmpadas e usam essas telas, parecem guarda-chuvas ao contrário, mas tem um formato parabólico. A lâmpada está aqui, o flash incandesce por completo,
mas não fique uma luz direta, fica algo mais homogêneo para que não seja o rosto iluminado de uma fonte, mas algo maior. É a principal vantagem de usar lentes de Fresnel nos faróis e não os faróis nos costeiras do mar, e não o farol de carro que tem um perfil parabólico. Tente imaginar movimentar todo esse perfil parabólico enquanto o farol propriamente movimento do cristal, e no centro estaria a fonte luminosa, como um dos vídeos que foi projetado. Tem essa praticidade. Dúvidas ou perguntas, senhoritas e senhores? Comentários referentes à óptica geométrica? Não? Então são as 10. Deixa eu fazer uma pergunta, porque aqui já fecham 7 minutos. Eu estou com muita vontade de poder continuar e dessa maneira, sexta-feira, terminamos o assunto da óptica física, a óptica ondulatória. Gostaria de continuar, mas até as 10h30, 10h25? Sim? Pronto, então vamos a continuar, só que aqui quem está na internet, lhes mandarei outro link para que mudemos de sala, porque já faltam 6 minutos. E, portanto, em qualquer momento a ligação se fecha. Então, eu les compartilharei, espero que me escutem aqui. Les compartilharei outro link. Já essa transparência é a última da óptica geométrica. Les compartilharei no mesmo comentário anterior, só que com outro link. No mesmo mural do Google Salas de Aula. Aqui. O melhor jeito para que vejam quem está vendo na internet. Isso, agora tem. Verdade. O infinito é um problema sempre. Então, faltam 5 minutos aqui. Peço-lhes quem está ainda conectado. Emily só. Já os outros mudaram para outra sala. Isso, perfeito. Então, aqui, Gustavo, permitir. Então, Emily, poderias mudar de sala. Nos vemos na outra, no link que está no mural. Então, finalizarei essa ligação velha. E pronto. E agora sim, Gustavo está aqui e o restante da turma poderá estar. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vocês sentem-se diferentes tendo uma aula híbrida? Não? Eu acho que a UniOeste poderia incentivar um pouco aquilo, mas faltaria uma tela para que vocês vejam, para que vejam o que estou vendo aqui, a tela compartilhada, porque essa é o próprio Data Show. Mas o que estou vendo aqui poderia ajudar para que vocês tenham uma melhor interação com quem não conseguiu vir ou quer ficar em casa um dia, porque hoje me pareceu justo experimentar com o motivo climático, a chuva. Pronto, ninguém rejeita isso, mas está chovendo, pronto, fico em casa. Agora, o motivo perfeito para experimentar uma aula híbrida. Agora lhes compartilharei a tela. Sim. Uma curiosidade, você comprou esse propósito? Sim. Sim. Marca Tomate. De marca Tomate. Não, é marca brasileira. Eu vi depois que são feitos em Manaus. E depois procurei na internet, é que Manaus parece que é um polo de construção de vários equipamentos, ar-condicionados, equipamentos de câmeras eletrônicos, e dentro desse estava a marca Tomate, feito em Manaus. Disse, marca Tomate?
entrada mais alguém. Pronto, agora sim, começaremos o último assunto da nossa disciplina com uma bela borboleta monarca sobre uma folha verde. Quais são os fundamentos físicos para ter essa visualização de uma borboleta coloridíssima, sabendo que a cor azul não é tão comum na natureza? Quais seriam os princípios físicos para gerar essa cor metálica azul, sabendo que não existe propriamente nem fruta azul? Por mais que seja a berinjela, é mais lilá, roxa, mas nunca azul. Aquele que arândano, não sei como se chama no português, que é similar à amora, só que como? Eu não sei. Tem um que mancha, mas a sua coloração é quase roxa, não é azul propriamente. Ou seja, a cor azul só do mar e do céu, mas não é tão comum como essa borboleta. Agora tem algo para consertar aqui já arrumo. Pronto, agora sim ficou bem, o tamanho certo, focado. Vamos só descrever, a partir dessa informação prévia, a coloração tão bonita da borboleta. Vamos analisar o que se chama na física como óptica física ou óptica ondulatória, e especificamente o tópico de interferência óptica, que estaria vinculado principalmente com a geração dessa cor tão bonita, dessa borboleta maravilhosa. Mas para responder essa pergunta, vamos a ir um pouco à história. Quem foram as primeiras pessoas em tentar descrever a visão, o que chamamos de aquilo que observamos? De onde vem? O que seria a visão propriamente? E para responder essa pergunta, filosoficamente, Pitágoras e Platão, muito bem conhecidos por muitas teorias, tentaram imaginar que os olhos emitiam luz, ou feixes de luz, e aquilo que observamos é justamente o reflexo do que os olhos emitem. Filosoficamente, muito maravilhosa a teoria, mas na natureza é simplesmente desligar as luzes, ir para um céu escuro, sem lua ou com lua nova, que não se enxerga, e sentir que não vemos nada. Ou seja, não é que os olhos emitam luz, é que algo acontece, mas não é a explicação própria do fenômeno da visualização ou da visão humana. Mas, muito bem explicado, seria a projeção das sombras de alguns objetos. Tem gente que faz assim com as suas mãos e um pássaro voando, que se enxerga bem, um macaco, enfim, tem gente que brinca com aquilo de sombras. Macaquinhos se beijando também aqui, isso que eu ia fazer. Mas funciona bem para explicar a projeção de sombras, mas não associá-la com a visualização. Houve que passar algum tempo depois até que Arquimedes pudesse usar o mesmo fundamento dos feixes luminosos, focá-los num conjunto de espelhos e ver que a visão não é justamente a capacidade de alguma geração de luz dos olhos, é simplesmente algo que acontece com a própria natureza, e nesse caso específico de uma fonte luminosa, o Sol, que de dia é dia e de noite é simplesmente um reflexo sobre a Lua quando a Lua está completamente cheia, fica o mais brilhante possível. Mas, com um conjunto de espelhos, conseguiu focar vários feixes do Sol sobre navios inimigos até que incandescessem por completo. Parece que a ideia estava muito tola, muito frouxa para esse momento, mas hoje em dia sabe-se que uma das maneiras de poder gerar eletricidade sustentavelmente seria mediante esses sistemas de espelhos sobre uma torre, todos focados, ou pelo menos refletindo ao mesmo ponto comum, e dessa maneira consegue-se esquentar bastante a água, pô-la ferver e funciona igual com uma termoelétrica.
mas cuja fonte de calor seria propriamente o Sol. Sabem como se chama esse sistema de geração de eletricidade? Tem o mesmo nome de um modelo planetário. Começa por heliostato, ou seja, helio de Sol, stato, fica estático. A ideia é acompanhar em relação à orientação do Sol, que sai de um lugar e põe para o outro, sai pelo leste, põe-se no oriente, isso eu ia perguntar, sai pelo leste e põe-se pelo oeste, só que na língua espanhola sai pelo oriente e põe-se no ocidente. Não sei porquê no Brasil ou no português é mais comum dizer leste e oeste. Na língua espanhola não sei porquê, é mais comum dizer oriente e ocidente. Mas enfim, são questões idiomáticas. Mas já acompanhar o Sol e poder refletir aqui sobre essa tour. Como funciona ao final? Talvez estejam já alguns tópicos de Físico-Química 1 ou 2. Não sei especificamente com o calor latente. Já tenho escutado aquilo. O calor necessário para que uma substância mude de fase, líquida para gasosa, sólida para líquida. Quanto calor necessita o gelo para transformar-se em água líquida? E quanto calor mais necessita essa água líquida para transformar-se em gás? A resposta é bem maior que esquentar a água. Na transição de fase, toda a substância deverá mudar, mas é o princípio por trás de usar sais minerais, especificamente a sal morte, não sei se a tradução seria essa, que mudando a fase de cristal para líquido necessita-se grande quantidade de calor e como necessita-se grande quantidade de calor também não é removida facilmente, poderá usar-se esse estado de mudança para armazenar calor por tempo depois após o pôr do sol no final do dia. E poderia funcionar usina termoelétrica, porque funciona igual com uma termoelétrica, com vapor de água, só que algumas horas após de finalizar o dia, talvez 4 horas, 5 horas, depende do armazenamento desse calor nessa sal ou desses minerais. Sal morte funciona não com o calor específico, com o calor latente, mudando de fase. Necessita-se grande quantidade de calor para haver essa mudança e também poderia remover-se aos poucos esse calor para que essa sal líquida se transforme em cristais, mas leva bastante tempo. Mas ainda assim houve outras pessoas, e nesse caso, diria que há muito tempo, talvez até proibido pela humanidade de dissecionar corpos de pessoas mortas. Como se chamam os corpos de pessoas mortas? Defunto. Não, parecido. É que na língua espanhola é cadáver. Também? Cadáver? Pronto, né? Dissecionar cadáveres. Plural é cadáveres? Isso, cadáveres. Então, nesse caso, era proibidíssimo. Ninguém pôde abrir aqui, a medicina não funcionava nesse momento da história. Então, como poder saber o que seria a visão se não se conseguia abrir um olho? Por isso que a experiência de abrir um olho de vaca seria bastante rica. Se pudéssemos fazer com um potinho de vidro, com uso do estilete e ver justamente o cristalino, a pupila e a retina. Pelo menos para ter uma visão do que seria, ou pelo menos uma compreensão, para não usar a mesma palavra. Mas é a teoria intromissionista, ou seja, a luz entra numa cavidade porque não tem como gerar-se por dentro. Ninguém tem 2 lâmpadas, como se fosse um carro na metade da rua, bem pela noite, luzes altas. Não, ninguém faz isso. Mas, pelo menos, foi o princípio por trás de ter um quarto escuro, fazer um buraco e poder ver a projeção de uma parte da cidade sobre um anteparo. Que é o mesmo princípio por trás para ser usado nos dias que há um eclipse solar. Se alguém não tem óculos, pega uma caixa de sapatos, faça um buraco e na parte contrária uma folha de sulfite poderá ver o eclipse sem se queimar as suas retinas. Pelo menos, já escutaram isso alguma vez? No último eclipse que foi anular para projetar e não ver diretamente, porque é grande intensidade visual. Mas essa palavra intromissionista significa que entra através de um espaço. Sei que a palavra é um pouco confusa, porque ao mesmo tempo tem gente intrometida. Isso, mas significa que entra onde não deveria entrar. E nesse caso é o mesmo princípio. Diria-se que semanticamente significa o mesmo entrar num espaço
Mas o mais importante é a sua semelhança que há com o olho, os olhos humanos. São espaços cheios de algum líquido, mas que a luz entra e, portanto, projeta-se. Nós temos um cristal, uma lupa ou uma lente variável. O importante está no uso da medicina. E o importante está na descrição, porque às vezes parecem disciplinas completamente desconexas. Os olhos têm um fundamento médico e um fundamento físico. Mas houve alguém que marcou uma grande diferença na história da ciência. E foi justamente Isaac Newton. Seja pelas teorias, ou a teoria da gravitação universal, seja pela parte matemática, nesse caso o cálculo diferencial e também integração, parece uma dor de cabeça, mas é muito interessante, seja pelas leis da dinâmica, ou de outros fundamentos mais, muitas outras contribuições que essa pessoa deixou seu legado, a sua herança histórica para a humanidade. Mas Newton acreditava que a luz era corpúsculos e objetos que não tinham massa, que interagiam e entravam para nossos olhos. Eram emanados radialmente partículas corpusculares, mas sem massa. Com essa teoria publicada, com esse livro de princípios ópticos, escrito no latim, não sei como explicar muito bem o processo de reflexão, como se fosse a ricocheteagem de uma bolinha de ping-pong ou de tênis. Bate uma superfície e reflete-se com o mesmo ângulo, mas na direção oposta. Não sei como explicar muito bem a refração. Quando uma mudança de velocidade da propagação meio, onde será mais lenta a sua propagação em relação ao meio externo, nesse caso o ar para um cristal ou a água, esse desvio conseguia se explicar perfeitamente de forma mecânica. Ou, por exemplo, as sombras projetadas, qualquer obstáculo ou barreira que haja é porque essas partículas se compõem à luz e não conseguem ultrapassar, a menos que seja um material transparente ou translúcido. Muito bem sucedida para explicar a reflexão e a refração, mas havia fenômenos que não conseguia explicar. Por exemplo, a luz, cores. Onde vem essa teoria das cores e dessa decomposição que ao mesmo tempo ele também tinha experimentado? Não estava alheio ao conhecimento que a luz e o arco-íris, você consegue ver as diferentes cores, a luz está composta de várias cores. Mas houve que passar tempo, porque era a pessoa que marcava a parada na parte histórica da física. Ninguém poderia ir em contra dos pensamentos, das ideias de Isaac Newton, aparentemente. Mas houve uma pessoa muito nova, Christian Huygens. Conseguem ver de onde? Qual país? Exatamente, dinamarquês. Fundamentando-se no comportamento ondulatório de ondas mecânicas, onde uma perturbação feita sobre a água gera círculos concêntricos, quando alguém joga uma pedra sobre a superfície da água, espera-se que essas ondulações sejam no formato dessa perturbação inicial da pedra, mas propaguem-se radialmente. Evolve. Como A essa wavefront aqui. can be thought of as a set of particles which are oscillating in sync with each other. So if this was, say, for example, light, then according to Huygens, every point on this wavefront acts as a source for secondary waves, and the envelope of these secondary waves, a common tangent to them, represents a new wavefront. This is great, but can it prove the laws of reflection? Say this is a mirror and here is an incoming plane wavefront. And when the wavefront hits the mirror, the point at which it does that becomes a source for reflected waves. And now a common tangent to all of these reflected waves represent the reflected wavefront. O fundamento estava em princípio que Christian Huygens planteou, chama-se princípio de Huygens, ou Huygens. Não sei a pronúncia correta, mas eu aprendi que era Huygens, depois eu aprendi que era Huygens. Mas enfim, a pronúncia que vocês decidem fazer. Uma frente de uma onda seria a parte do máximo dessa ondulação, mas se essa frente da onda continuasse a propagar e pudesse imaginar pictoricamente que essa frente estaria composta de diferentes fontes de onda pontiformes muito pequenas, criando um perfil cada vez maior e propagando-se como se observou aqui justamente. Que esse perfil poderia incidir sobre a superfície e como se nessa superfície houvessem fontes de onda mecânica que
gerasse nesse perfil que posteriormente seria repetido. É o princípio por trás do comportamento ondulatório, chama-se princípio de Hurwitz, como se um perfil de onda poderia ser recomposto como pequenos elementos de fontes de ondas, como se fossem pequenas pedrinhas jogadas aqui em sequência e gerassem esse perfil, ou essa pedra que foi jogada sobre uma superfície da água, e essa onda inicial pode ser explicada como pequenos perfis de pedrinhas que caíram posteriormente e, portanto, continuam a se propagar. Mais ou menos. Mas tem um princípio por trás que funciona para explicar a teoria ondulatória. Nesse momento da história, não se sabia se a luz era onda, simplesmente corpúsculos de comportamento geométrico perfeito. Mas essa pessoa, na idade de 18 anos, também fundamentada com um experimento proposto por outra, mas Thomas Young, leu, bem nova, leu os tratados de Isaac Newton e reparou que havia falências na teoria, que conseguia explicar muito bem a transição de um feixe luminoso do ar para a água, como se fossem pequenos corpúsculos de matéria que não têm massa, ou pequenos elementos que não têm massa, e sofreriam desvio justamente pela diferença da velocidade. Mas não conseguia explicar, segundo a teoria de Isaac Newton, a reflexão. Porque sabemos que ao final da tarde, no Parque do Lago, o sol está bem no horizonte, mas consegue ver o reflexo que incomoda quem caminha. Parece que tem dois sóis. Não conseguia explicar essa reflexão. Menos essa daqui. Algo tão efímero como uma membrana de sabão, que o sabão se conhece na história há muito tempo. Como poder explicar as diferentes cores geradas sobre essa superfície tão fina, mas que ao mesmo tempo permitem adiantá-las um pouquinho, nos permitem ver a sua topografia. Em locais mais finos tem uma coloração diferente, em locais mais grossos tem uma coloração também diferente. Permite interagir com a luz para ter esse efeito de interferência em diferentes cores. Já faltam 2 minutos, Juliano. Só 2 minutos. Ou melhor, vamos fazer uma pausa, porque aí lhes deixo a continuação da nossa aula da sexta-feira, que será justamente com o primeiro experimento realizado por Thomas Young, que aqui já desapareceu o nome dele. Thomas Young planteou 2 experimentos para mostrar se a luz tem um comportamento ondulatório. 2 experimentos que marcaram mais Juliana, mais gente. 2 experimentos que marcaram um antes e um depois da teoria da visão. A luz era um corpúsculo ou são justamente a luz está composta ou descreve-se ondulatoriamente. Eles deixam ainda incógnita, mas tentem procurar se tem muita vontade, porque esses vídeos ainda não estão na internet, da minha parte. Tentem procurar quais foram esses 2 experimentos feitos por Thomas Young. Mais Kawan, veremos. E por hoje chegamos ao fim da nossa aula e muito obrigado pela paciência, pela participação. A primeira prova piloto que se pode fazer uma aula híbrida na Unioeste. E o pessoal aqui na internet também, muito obrigado pela paciência, pela participação. Não tenho conta prêmio, mas vamos fazer essa troca aos poucos. Pronto, por hoje terminamos. Desejo-lhes um bom descanso e também les compartilharei essa tela aqui do computador que ficará gravada. Les compartilho essa informação. Então, bom descanso e nos vemos até mais. Isso. Muito obrigado, Lucas. Não mataram, vocês